bem-vindos ao PsiqueMoss Podcast. O podcast este que reflete sobre questões de saúde mental e de psicologia, ou seja, tudo em volta do comportamento e processos mentais. E hoje nós vamos refletir sobre a psicologia da paz. Isto é, o papel da psicologia na promoção da paz. E trago hoje um convidado bastante especial que nos fará companhia. Eu sou a Cândida Moval, a anfitriã deste podcast. Temos a honra hoje de receber uma pessoa que eu admiro bastante, que eu considero um gigante da psicologia em Moçambique, um profissional multifacetado. O nome dele é Boia Efraim Júnior. Ele é psicólogo clínico e psicoterapeuta, conselheiro de estresse certificado pelas Nações Unidas, doutorado em psicologia, docente universitário e já trabalhou como psicólogo em vários países africanos e também na diáspora. Entre 1994 a 2002, Dr. Boia foi, em Moçambique, terapeuta no atendimento de crianças e soldados pós a Guerra dos 16 anos. Atualmente, ele colabora com a Associação Reconstruindo Esperança e o Círculo Psicanalítico de Moçambique, CPM, e outras organizações moçambicanas na defesa e promoção dos direitos da vida da criança. Face ao atual cenário de crise social que Moçambique atravessa, ela apoia os pais a promover espaços seguros aos seus filhos. Ele também está envolvido num projeto de assistência em saúde mental em Nacala Porto, para as crianças afetadas pela violência militar, ou seja, os insurgentes em Cabo Delgado, que estão atualmente refugiadas em Nacala Porto. Dr. Boia, muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vindo ao PsiqueMoss Podcast. Obrigada, muito obrigada mesmo. Olha, Dr. Boia, vamos começar. Eu gostaria de saber, se bem que eu já fiz uma apresentação extensiva daquilo que é um pouco do seu currículo, gostaria de saber quem é Dr. Boia Efraim Júnior. Nasci aqui em Maputo. Os meus pais são de... O meu pai é de Inhambane, a minha mãe é aqui de Maputo. Vivi quase sempre aqui na cidade de Maputo, cresci aqui e é o lugar onde gosto de viver. Então, faço psicologia, fui professor antes do ensino secundário, depois entrei para a psicologia, mas se me interesso por estes temas é porque sou um curioso, sou uma pessoa que tem curiosidade em relação à psicologia, em relação às práticas de cura da medicina tradicional moçambicana. É uma pessoa que tem a fantasia, a ilusão ou o sonho de um dia criarmos intervenções, escolas de psicologia culturalmente adaptadas ao nosso país, à nossa cultura, a todos os recursos terapêuticos, de cura, de prevenção que existem nas nossas culturas. Então sou um curioso. Um curioso que o faz muito bem. Eu gostaria de saber, o que é psicologia da paz? A psicologia da paz é constituída principalmente durante a Guerra Fria. Se bem a doutora se recorda, durante a Guerra Fria, e infelizmente hoje começa a haver uma certa semelhança, havia duas potências, os países da NATO e os países do Pacto de Varsóvia, tanto encabeçados pelos Estados Unidos e pela União Soviética na altura. Sim. E ambos eram detentores de bombas atómicas. Um confronto entre o bloco liderado pela União Soviética e com o bloco liderado pelos Estados Unidos significaria o fim da humanidade. Portanto, uma guerra nuclear, o nosso planeta não vai sobreviver. E então criaram-se várias organizações, médicos contra a guerra atômica, mas também psicólogos envolveram-se em várias iniciativas e uma delas é a psicologia da paz. E o objetivo na altura era como levar a que estes dois blocos negociassem um com o outro, preservando o respeito pela vida humana, preservando a própria vida humana no planeta. Então, desde essa altura que a psicologia da paz olha para temas como conflitos, como levar a que os conflitos, que é normal que existam, o que é normal é que eles se tornem mortíferos, é que eles ameacem a espécie humana, é que eles ameacem as vidas humanas. Então, desde essa altura que trabalhamos nisso. Em Moçambique,
Olhamos a psicologia da paz principalmente a partir dos anos 2000, né? Se recorda, havia uma tendência para o recrudescimento do conflito entre as forças da RENAMO e o exército moçambicano, e então nós perguntávamos como moçambicanos, né, se quando houve o que foi chamado de guerra de agressão, ou guerra civil, ou guerra de 16 anos, éramos muito jovens para propor algo, né? Agora, como profissionais da psicologia, perguntávamos se poderíamos levar, por exemplo, numa instituição como o Parlamento, que a Frelimo negociasse com a RENAMO e encontrasse soluções que excluíssem o uso da guerra. Então, é isto que é a psicologia da paz. A psicologia da paz não é uma questão de evitar a guerra, porque o mais difícil é, depois de quando se calam as armas, conseguir que haja justiça social, E a conseguir reconstrução. que se crie confiança e que se crie um projeto de desenvolvimento que inclua todos. Então, em Moçambique, infelizmente, tivemos guerras, infelizmente temos agora mais uma guerra. Um dia chegaremos a um cessar-fogo, mas isso não será suficiente. A paz é algo que tem que ser construído através da inclusão Pois. social, Não é do apenas o desenvolvimento calar das econômico, armas. etc. Ótimo. Não é apenas o calar das Não, armas. É não. muito Esse mais é o deve ser primeiro feito. passo. Interessante. E é um aspecto importante porque as pessoas, quando falam de reconstrução, pensam logo em questões materiais. Vamos reconstruir as salas que foram devastadas, os hospitais que foram atacados, as lojas, os comércios, as infraestruturas públicas e privadas, e se esquecem da, entre aspas, reabilitação psicológica. Várias pessoas ficam traumatizadas e condenadas a viver uma vida de restrições por conta do que vivenciaram em tempo de conflito, pois não? Indiscutivelmente, indiscutivelmente, quando trabalhamos com crianças que estiveram nas fileiras da RENAMO, outros estiveram nas fileiras das milícias populares, um terceiro grupo foi recrutado pelas forças governamentais antes de completarem os 18 anos, portanto também foram crianças soldado. Pessoas da minha idade recordam-se de ações de mobilização feitas pelo Exército nas escolas, nas paragens, etc. E nessas levas também crianças entraram para o Exército regular. Nós trabalhamos com essas crianças, alguns ainda como crianças, outros como adultos, e apercebemos que a exposição das crianças à violência é algo que perdura pela vida toda delas, né? Portanto, temos crianças que foram socializadas num contexto de guerra. Significa que nasceram em zonas onde havia conflito militar, cresceram, né, rodeadas pelo conflito militar. Sabemos de outras experiências em outras partes do mundo, por exemplo, na Guerra do Vietnã, as mães ensinavam as crianças, os bebés quase, a distinguirem o som de um bombardeiro do som de um caça, porque desse reconhecimento desses sons diferentes podia depender a sobrevivência da criança. Temos o conflito de Gaza, né, a Palestina, onde tivemos o Intifada, onde foram crianças com pedras que desafiam os tanques judeus, e uma vez a discutir com um colega, dizia que as mães ensinam as crianças que é melhor morrer de pé com uma pedra na mão, combatendo um tanque, do que viver de joelhos a vida toda. Então, essas questões políticas acabam mexendo bastante nas cosmovisões, na socialização de crianças. Aqui em Moçambique, há crianças que foram socializadas sabendo que aquele que rouba alimento é aquele que come, e quem não rouba não sobrevive. Aquele que tem uma arma na mão e que dispara primeiro é aquele que sobrevive, né? E estes valores, que são valores, não sei como diria, mas que válidos em termos de guerra, não são os mesmos valores em tempos de paz. Há, por exemplo, um colega, o James Garbarino, que se refere mesmo à violência urbana em Nova Iorque, em que o que nós ensinamos na escola, amar o outro, respeitar, ser bem educado, o jovem diz para a professora tem muita razão no que diz, mas isso que a professora diz é válido aqui dentro da escola e talvez no bairro de luxo onde a senhora vive. E não os bairros periféricos? Se eu não for membro de uma gangue nos bairros onde eu vivo, em Nova York, se eu for para o meu bairro,
eu vou ser presa fácil para todas as gangues do meu bairro. Se eu for membro de uma gangue, aí eu pelo menos tenho uma possibilidade maior de sobreviver. Então isto é doloroso, isto é o mundo no qual nós vivemos, né? Onde crianças, jovens são socializadas em ambientes de violência, onde a violência se torna normal, onde o respeito pela vida humana, em alguns casos, é quase que inexistente. E na Europa pensávamos que havíamos atingido um nível em termos de civilização mais alto. Isso foi o que o colonialismo, as teorias de globalização nos tentam vender. Hoje vemos a Rússia e a Ucrânia outra vez, né, a ameaçarem um conflito que pode pôr em causa o planeta Terra e a humanidade. Então, Pois é uma situação bastante triste. E olhando para o nosso contexto, Moçambique também não estamos isentos. Temos os insurgentes desde 2017 em Cabo Delgado, que foi se alastrando um pouco por quase todas as províncias, ou melhor, por quase todos os distritos da província de Cabo Delgado, que inicialmente ou até hoje não se tem rosto. Uns dizem que são grupos de radicais, terroristas, outros que não, é Al-Shabaab. Não sabemos qual é a agenda ou a narrativa desse grupo, e eles recrutam jovens que são, na sua maioria, insatisfeitos com o sistema, bastante frustrados, e eles se engrenam nas fileiras dos terroristas e semeiam o terror. Lá temos campos de refugiados e etc. Tirando isso, já desde os últimos meses de 2024, temos acompanhado um pouco por todo o país, principalmente nas capitais provinciais e nas zonas urbanas e periurbanas, manifestações pós-eleitorais que foram violentas, que houve saques de património privado e público, mortes de muita gente. Está orçado mais de 300 pessoas que perderam a vida nesses conflitos. E mesmo após o Conselho Constitucional aparecer e divulgar os reais vencedores do processo eleitoral, mas se desencadeou uma onda de manifestações no nosso contexto, a insegurança, nós os dois que vivemos na capital, temos que sempre, eu pelo menos ao acordar, faço um radar pelo meu celular para ver como é que está a situação, se hoje eu posso transitar livremente da cidade de Maputo para da cidade da Matola, se como é que vai. É um sentimento de instabilidade, de insatisfação também. Como ultrapassar estas questões e como a psicologia pode intervir nesse momento? eu começaria talvez por tentar perceber quais seriam as possíveis causas deste mal-estar que vivemos. Como disse, por exemplo, trabalhei na Nigéria. E na Nigéria fui confrontado com milhares de jovens que não vêm só da Nigéria, também vêm de outros países como o Senegal, o Níger, o Mali, etc., que tentam chegar à Europa, tentando atravessar o Mediterrâneo, e grande parte deles acabam morrendo e o cemitério deles... É uma transição ilegal. Sim. Em barcos, territorialmente, em condições desumanas. Sem nenhumas condições. Alguém que podia ser um colega seu, pelo menos se olhar para a sua parte ligada à comunicação social, tanto um jornalista, ele fez uma entrevista para tentar reconstruir estas rotas ilegais que levam jovens à Europa. E ele chegou, portanto, a Lagos como um dos pontos de partida para perceber como é que as pessoas encontram as pessoas que organizam este tráfico, que apoiam este tráfico, e depois acompanhou, portanto, toda a jornada até a Espanha, se não estou em erro, França. Então, ele encontra mulheres nigerianas que ainda não tinham embarcado, mas que tinham interesse em embarcar nesta viagem. E ele, depois da entrevista, ele pensa que muitas das pessoas que participam naquele programa não vão ver o programa. O programa vai ser mostrado num canal francês-alemão, e possivelmente é alemão e francês, e aquelas pessoas falam inglês e mal falam inglês, então ele acha que é uma dívida moral para com as mulheres, e então diz a elas: olha, essa ideia de tentar emigrar para a Europa, esqueçam, não faz sentido. Em cada 6 mulheres que forem para tentarem chegar à Europa, 4
vão morrer pelo caminho e vão passar pelas piores atrocidades que vocês podem imaginar. Vocês vão ser violadas inúmeras vezes, vocês vão ser revistadas por homens à procura de dinheiro que vocês tenham escondido em qualquer um dos orifícios do corpo humano. Vocês, aquelas descrições, né, alguns são atirados depois para o deserto, sem água, morrem no deserto, os outros morrem no Mediterrâneo, e apenas tanta estatística nessa altura mostrava que em cada 6, só 2 chegariam vivas. E ele pensou que este argumento era convincente para elas dizerem, ok, muito obrigado, já não vamos. A resposta da senhora foi, desculpa, em cada 6, 2 chegam vivas? Ele disse, sim, só 2. E a senhora diz, não, 2 é muito bom. E então é isso mesmo, vamos tentar fazer. Então a pergunta para mim é, por que tanto jovem africano tenta fugir do continente africano? Né? Um outro estudo na Europa, feito por um grupo a qual estou ligado, né, mandatado pelos Estados europeus, que era um bocado como travar a migração. Né? E as razões pelas quais os jovens fogem de África é que este continente não oferece a estes jovens perspectivas em relação ao futuro. Um emprego digno, uma habitação digna, etc. O homem senegalês, o jovem, a mulher senegalesa, ele gosta do Senegal, gosta da terra dele, gosta da religião dele, gosta daquelas áreas semidesérticas, etc. E acaba em Paris. Eu vi jovens na Itália, de 20 e tal anos, a fazerem o que fazem aqui em Moçambique, com um chapéu, a pedirem dinheiro nas ruas ou a varrerem as ruas das folhas que caem no outono para conseguirem €1. Quer dizer, a situação em África, nós temos primeiro que aceitar isto. Não oferece aos jovens perspectivas, não oferece aos jovens sonhos. A proposta que este estudo fazia era as multinacionais que operam em África, que deixem uma parte dos seus rendimentos em África, criem emprego em África, criem uma vida condigna em África, que estes jovens vão ficar em África. O problema é que isto é caro, entre aspas, dado que os políticos europeus prestam contas aos eleitores europeus. Um político alemão ou francês que diga, meus concidadãos, vamos parar o nosso nível de crescimento por uns 5 anos ou 15 anos para permitir que a África também chegue a um nível minimamente aceitável, neste momento não teria possibilidade nenhuma. Pois. Então, o que faz a Europa, a União Europeia, é apostar na polícia, no exército, na repressão, tentando criar um muro entre a África, né, e a Europa. É o que estamos a ver agora com o presidente Trump, né, em relação ao México, em relação ao Canadá. Então, se este problema não for resolvido, eu penso que muitas vezes quando falamos de psicologia para a África, as pessoas olham para nós e dizem, mas o preto precisa de psicologia, o preto precisa de comida. E muitas organizações aqui em África distribuem a comida. Isso, psicologia, dizem que é uma coisa para povos civilizados aos quais nós não pertencemos. Há organizações que fazem pedidos de apoio financeiro para apoiar crianças em África e dizem, dá-me $20 que eu consigo vestir, educar, dar educação, saúde a uma criança moçambique em África. Isto quer dizer, então qual é a imagem que eles estão a propagar da criança africana? É um sub-humano que com $20, portanto a falar $20 seriam 70, 140, é isso, né? 70 não, 1.400 meticais, consegue dar alimentação, saúde, quer dizer, mas esta é a imagem que estamos a vender da África, né? Então, a África eu penso que em África não olhamos para a África como um continente onde vivem seres humanos, mas olhamos a África e vemos um continente onde vivem seres sub-humanos em condições de absoluta miséria, de penúria, etc. E depois com animais, florestas, sem nenhum nível de civilização, sem nenhum nível de conhecimento. E acham que a África é um país. E depois, infelizmente, temos as elites africanas, que em algum momento tivemos o sonho de que era possível libertar o continente, era possível criar desenvolvimento social, económico, etc. Era possível compararmos a outros países em outras latitudes, mas nos países que a gente passa em África sentimos que o sonho de uma África de frente, de uma África moderna, de uma África onde haja educação, saúde, emprego condigno para todos nós, foi desaparecendo, né? E as elites agora ficamos muito limitados a tentar manter
o pouco que nós temos, com medo também de cair na penúria como milhões de nossos irmãos estão, ficamos satisfeitos com as migalhas, paramos de sonhar, e talvez seja a pior coisa em África, quando perdemos a habilidade de sonhar. Sonhar que a realidade dura que nós possamos estar a enfrentar, que ela pode ser vencida, que se podemos construir um futuro, né, muito melhor para todos nós, eu penso que é a falência, né, sobre o ponto de vista ético das elites africanas. E digo isto não só em relação a Moçambique, né, portanto, trabalhando para as Nações Unidas, para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tive a possibilidade de visitar vários países africanos, e de facto vivem desta indústria da ajuda, né? Quase não sobrevivem sem comida distribuída pelo programa de alimentação, pelas vacinas que vêm da Organização Mundial de Saúde, inclusive, né, as previsões de meteorologia que também vêm quer dizer, então estamos perante não Estados, mas pois. uma... Acho que é um neocolonialismo, como se começa a dizer. Tudo bem, tivemos a independência do colonialismo, quer português, quer francês, dependendo do país que esteve a colonizar o país, mas hoje em dia é o neocolonialismo. Eles voltam com novas narrativas e continuam a nos colonizar, literalmente. O índice de pobreza e vulnerabilidade das nossas populações continua de forma muito alarmante. Moçambique não é isento dessa realidade. Ok, deu uma boa radiografia e pude um pouco aprender um bocadinho sobre a história da África e etc. E de fato é um contexto nada risonho e nós devemos olhar não para os nossos recursos minerais ou florísticos marinhos que nós tenhamos, mas olhar para o recurso humano, que são as pessoas, como um recurso de alto valor. Infelizmente, muita liderança africana não olha as pessoas com um senso de valor e de que vamos investir nesse jovem para podermos colher amanhã. Há certos países da Europa que estão a incentivar a migração, de modo a que tenham, porque a população já está muito idosa e eles precisam de uma mão de obra que é mais barata. Parecendo que nós, africanos que estão na Europa, também se vende uma imagem, nós jovens, com todo o respeito, vendemos uma imagem que a Europa é o Eldorado, mas não, lá também há a pobreza urbana, lá também tem as suas dificuldades e por ser um país que não é teu, estás em constante tensão de ser deportado, de não ter acesso a muitos serviços básicos e tal. Então, alguns têm um bom senso de patriotismo e dizer eu prefiro sofrer no meu país do que num país estrangeiro, mas outros ainda pensam eu quero ganhar a vida no outro país porque aqui preciso da chave para sair deste. Como é que nós vamos mediar esses valores que já foram destituídos? Outrora dizer eu sou moçambicano era motivo de orgulho, mas hoje nem por isso. Então, como é que podemos resgatar essa questão de pertencimento, não sei se é a palavra ideal, pertencer a um legado, pertencer a um Estado, pertencer a um país e defendê-lo a todo custo? Tal como já tivemos nos nossos ditos heróis, nos libertadores da nação, os jovens que decidiram lutar contra o colônio e vencer e estar hoje em dia como, entre aspas, livres. Eu começaria por olhar para a questão da violência. Retomando, falamos antes. Há violência que é sistemática, que já não é violência, é terror. Há níveis de terror que nenhum ser humano, nenhuma cultura tem capacidade, tem reservas libidinais, reservas de amor para as elaborar. O colonialismo, né, significou isto nessa cultura. Podia haver violência entre nós, sabemos que os Zulus, Gungunhanas e os outros também utilizavam violência, mas não a violência de maneira tão sistemática como ela é utilizada no tempo colonial, onde a vida do indígena não tem valor nenhum. Eu penso que é uma poesia do nosso escritor Craveirinha que diz, não me recordo as palavras exatas, mas li no jornal que ontem houve um acidente, não houve vítimas humanas a lamentar. Morreram 5 galinhas, 4 patos e 10 indígenas. O indígena não era pessoa. O indígena podia ser morto, podia ser torturado, podia ser deportado, podia ser vendido. O indígena não era considerado ser humano. O indígena era dono da terra. Foi absolutamente desumanizado. Foi transformado num objeto. Retirou-se esta qualidade de ser humano, né?
E depois obriga-se a este indígena, a este que foi dono da terra e que a perde, né? Que para sobreviver na sua terra tem que tentar ser igual ao patrão, tem que tentar ser igual ao dono. Daí surgem os nossos nomes, Cândida, João, Carlos. Temos o nome do homem que matou os nossos avós, que matou os nossos pais, que violou as nossas mães, e nós temos orgulho de ter o nome do nosso colonizador, né? Nós ajoelhamos-nos e perante a imagem de Jesus, um homem branco, olhos azuis e etc., e dizemos que é o nosso Senhor, que Ele é que nos vai salvar. Sabe, quando há esta lavagem mental, né, e para sobreviver, portanto, dominar uma terra, colonizar uma terra, não é chegar apenas e conquistar a terra. É importante que a pessoa que é dominada assuma os valores do dominador. E mesmo agora que o dominador se foi embora, nós continuamos a manter todo um sistema em que nos consideramos a raça negra como inferior, né, em relação à raça branca. Quando rezamos para um Deus branco, dizemos que os nossos deuses, os nossos antepassados não têm valor, né, que o Deus é aquele Deus branco, aquele Deus dos hebreus e aquele Deus, etc. E posso continuar por aí. Mas mais ainda é que e nas nossas línguas banto, né, nós dizemos, o doutor quer fazer um negócio com a doutora Cândida, aquela doutora preta ou negra, não faça. Se o negócio correr bem, ela vai lhe enfeitiçar, o doutor vai morrer e ela vai ficar com tudo. Mas aquele senhor claro, aquele português, não, aquele é bom, com aquele vale a pena fazer negócio. Em algumas línguas banto nós dizemos mesmo, nós os pretos não valemos nada, nós os pretos somos feiticeiros, nós os pretos. Quando há esta autoleitura de nós, ou quando alguém vem ter connosco e pergunta, o teu filho vai se casar agora ou tem uma nova namorada? Ele vai melhorar a raça. Da família. Quer dizer que ele vai tornar a raça mais clara, como se isto fosse um adjetivo. É motivo de elogio. Quando aparece uma escura na família, mas foi pegar aquela escura mesmo. Então, eu penso que nós temos um paradigma colonial onde o colonialista saiu fisicamente, mas ele vive dentro de nós e nós perpetuamos esse sistema. Quando nós vemos o que aconteceu na Eduardo Mondlane, né, um carro de guerra, que a reação normal, instintiva do ser humano é que quando vê alguém de um condutor é travar. Mas o homem não trava, o homem acelera. Quer dizer, o que é que aconteceu naquele homem para ter tanta falta de respeito pela vida humana? E aí, fazer o seu trabalho. E aí a segunda pergunta para mim, sabe, quando eu estava na Nigéria, alguém me disse, doutor, sabe quanto é que custa matar uma pessoa aqui em Abuja? Eu disse, bom, não sei, nunca. $170. $170. Por que são $170? Não 200, ou 500, ou 600, ou 2.000, portanto, ele era motorista e não soube responder. Mas a minha hipótese é que um assassino em Abuja, quando ele diz que vai matar a doutora Cândida, ele pensa, a doutora Cândida pode estar armada. A doutora Cândida pode estar num sítio que depois de repente aparece um polícia e eu, ao tentar matá-la, eu vou ser morto. Então, se eu me vou expor a este risco, quanto é que vale este risco? Quanto é que vale a minha vida? Quando alguém diz que o preço de um assassinato que ele cobra são $170, ele está a dizer que a vida dele vale $170. $170 são 9.000 meticais, 10.000 meticais. Este é o preço da vida humana. Os jovens que nós vemos hoje na rua saem para a rua pelas motivações diversas, mas eles estão dispostos a morrer por aquela demonstração. Acham que morrer naquelas condições é melhor que continuar a viver. Então, se a África não conseguimos valorizar a vida humana, valorizarmos a nossa cultura, a nossa raça negra, o nosso homem, a nossa mulher, a nossa história, criarmos a nossa própria narrativa, né? Criarmos o nosso sonho como país, como continente, vamos continuar a perpetuar, né, uma história que foi construída à custa de cadáveres, à custa do racismo, e que, infelizmente, se perpetua. Uau! Com toda essa relação, Dr. Boia me fez crer que isso não parte de hoje, até porque, para o nosso contexto, foram 500 anos de colonização e nós temos apenas 50 anos de um país independente. Estamos perante uma população nova. Eu sou de 94. Se uma determinada narrativa, como o partido no poder libertou Moçambique, me incentivava
por eu nascer num cenário democrático e ser incentivada porque não, os seus avós foram mortos pelos matsangas e tudo mais. Hoje, um jovem do ano 2000 tem 25 anos. E a mesma narrativa já não lhe vende. Estamos num contexto global, temos acesso aos Android, aos smartphones, e sabemos o que está a acontecer noutros mundos. Temos acesso ao conhecimento, entre aspas, nem sempre correto, nem sempre o melhor. Isso nos faz tornarmos expostos e mais intolerantes em querer assimilar, sem olhar para o nosso próprio contexto e as nossas próprias especificidades. E continuamos nesse papel de servidão. E a pior coisa é quando a própria população moçambicana está dividida, onde não conseguimos encontrar um ponto comum, só apontamos as nossas diferenças. Isso é uma das coisas que mais me entristece. Como alguém mais velho, que viveu diferentes etapas, em particular aqui em Moçambique, no nosso país, teve a oportunidade de bênção de viajar para outros contextos e também assimilar de outras culturas e realidades que são até mais nocivas que as nossas em Moçambique. Digamos que nós até estamos melhor que muitos e pouco falamos disso, só olhamos para quem estão melhores que nós. Como é que nós podemos ultrapassar essa questão, doutor? E qual é o papel da psicologia nisso, como profissional de psicologia? Será que podemos usar uma arma psicológica, sei lá, um programa de televisão para transmitir certas questões, o currículo escolar? Não sei, quais seriam as possíveis soluções? Eu penso que o que eu me referi antes, como o racismo que nós vivemos, violência que nós vivemos e que não foi elaborada, estamos a falar de um trauma inconsciente, coletivo, que se repete. Os nomes mudam, são Renamo, são insurgentes, hoje são manifestantes, mas a lógica mantém-se a mesma. Nós não valorizamos a vida do outro, nós aceitamos matar o outro, aceitamos roubar o outro. Há um ditado que diz que qualquer coisa assim, que se vires alguém ferido ou alguém numa situação de carência e tu não o ajudares, possivelmente tu estás mais doente do que aquela pessoa que aparentemente precisa da tua ajuda. Portanto, o nível de violência que nós vivemos durante o tempo colonial e que depois perpetuamos, né, faz-nos com que nós sejamos imunes ou cegos à violência do nosso outro, faz com que nós sejamos parte desse sistema em que estamos aqui como elite, mas temos um empregado doméstico a quem pagamos algo que não dá nem para sobreviver 10 dias, mas aceitamos. E vem ter connosco dizer que a criança está doente. Pagamos algo que nós gastamos numa sentada. Claro. Pois. Então, este nível de desumanização, né? Transformação de nós próprios em objetos, só pode ser resolvido com conseguirmos valores superiores a quem está no poder, mas valores que nos unam, nos inspirem, valorizem-nos como seres humanos, como moçambicanos. Portanto, temos que conseguir, não sei, na psicanálise falaríamos das reservas libidinais, falaríamos do amor, do acolhimento, sermos capazes de acolhermos uns aos outros. Se isso não acontecer, possivelmente este instinto destrutivo irá encontrar outros nomes, mas ele vai se perpetuar. Exatamente. Então, como é que se torna consciente? Portanto, todo o ato de amor, todo o ato de compreensão, todo o ato de acolhimento do outro, todo o ato de promover... Por exemplo, estamos agora a fazer algumas intervenções. Há pessoas do mesmo bairro que são capazes de queimar a casa um do outro, ameaçarem-se de morte, etc. Como é que isto é possível? Né? Quer dizer, então nós... E fazem isto em nome de um partido, de um líder de uma manifestação, e destroem a própria estrada deles, põem em risco a própria vida das crianças na rua dele. Hospital que depois vai precisar quando estiver doente. Escola que o meu filho vai querer ir estudar. Secretaria de bairro onde eu vou querer ir levar declaração para ir a um emprego, declaração para abrir uma conta bancária. E estamos a destruir os nossos próprios recursos. E aí também é interessante, do ponto de vista psicológico, doutora. Eu perguntava-me, os guerrilheiros, por exemplo, da Renamo, né? Posiciona-se numa estrada, numa rua, mas também o Al-Shabaab fez agora o mesmo em Palma. Posiciona-se numa estrada e vê um carro, um autocarro, não sei qual a lotação do autocarro, 70 pessoas, 100 pessoas, imaginemos. E ele não sabe quem está dentro daquele autocarro, mas ele pega uma metralhadora e dispara para as pessoas que estão dentro daquele autocarro. Psicologicamente, o que é que isso significa? Significa que este indivíduo não equaciona a possibilidade de o filho dele, do amigo dele, estar naquele autocarro.
Então, como é que isto é possível? Como é que conseguimos criar tantos muros entre nós em Moçambique? Como é que é possível alguém dizer que ou tudo para todos ou nada para ninguém? Dizer que eu prefiro, né? Esta é um bocado a teoria que a Melanie Klein também desenvolveu um bocadinho à volta da inveja, Sim. né? Que há um nível em que eu tento ter aquilo que a doutora Cândida tem e pergunto à doutora Cândida, a doutora Cândida é doutora, é uma psicóloga, O que eu acabei de apresentadora, fazer hoje. influenciadora, como é que chegou onde chegou? E a doutora vai me dizer, eu vou então tentar Me ter a doutora inspirar, como tirar, modelo. aprender. Mas o que é que acontece se eu nem condições para fazer a quarta classe tenho? Porque não tenho comida, tenho que trabalhar, não vejo possibilidade. Olho logo para a doutora e digo, nunca vou chegar lá. E então aí entra outra força destrutiva em ação, quer dizer, eu vou destruir aquilo que a doutora Cândida tem, Para ficar a igual doutora mim. Cândida não tem e eu não tenho que ficarmos iguais outra E eu vez. vou ficar feliz com isso. Claro. Então, chegamos a estes pontos na nossa sociedade, em que já temos estes fenómenos, né? Então, só posso me repetir, doutora. Nós precisamos de muito amor, precisamos de muito acolhimento, precisamos de muita compreensão, precisamos de perceber que aquela pessoa que está à nossa frente é nosso irmão, é nossa irmã. Precisamos de perceber que não há poder que justifique, né, para eu manter-me no poder, aceitar que meus irmãos e irmãs sejam mortos. Né? Quantos moçambicanos têm que morrer? Né? E aqui eu não percebo de leis, já tenho que falar com pessoas de leis, mas é para mim a questão psicológica. Yeah. E cada moçambicano que morre, estamos a abrir um precedente para que mais moçambicanos sofram, porque este quer vingar, este quer... E não é isso que o país precisa. É um ciclo de violência que se transforma numa bola de neve gigante. E depois em que nós olhamos e dizemos que não percebemos que só podemos alterar este ciclo se nós nos tornarmos sujeitos da nossa história. E nós continuamos a ser objetos. Continuamos a jogar com uma lógica, que é a lógica que o colonizador deixou aqui, é a lógica da autodestruição, é a lógica de não valorização, quer dizer, da raça negra, do homem, da mulher negra. Né? E acho que o mundo, a Europa e o presidente Trump devem olhar para este espetáculo e devem perguntar o que é que estão aqueles pretos outra vez a fazer. Né? Pois. E isto é triste, porque é um insulto à nossa inteligência e nós somos capazes de muito mais. Né? O que tem que vencer não é um partido político ou outro partido político. O que tem que vencer é o respeito à vida humana, é uma vida digna, né, para todo moçambicano. Este tem que voltar a ser o nosso sonho como nação. Pois, lutamos por uma causa comum, porque temos mais semelhanças que diferenças. E precisamos ver as semelhanças que nos unem e não as diferenças que nos separam e segregam. Mas nem todo cenário é fatalista, nem todo cenário é de terror e tão nefasto como estivemos aqui a desenhar. Há iniciativas muito boas, como o caso da ARES, a CPM, que é o Círculo Psicanalítico de Moçambique, e um projeto muito bonito que o Dr. Boia trabalha, ou é um dos coordenadores, que se encontra instalados em Nacala Porto, província de Nampula, e assiste crianças que são deslocados dos insurgentes em Cabo Delgado. Pode explicar um bocadinho o que é que está a ser feito com essa população, como é que estão a ser feitas as intervenções, são as crianças, incluem os pais? Explica um bocadinho desse projeto, por favor. Talvez tente até explicar. A IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, fala agora da tempestade perfeita. Sabe? A tempestade perfeita é o que estamos a viver aqui em Moçambique. Conflito militar, conflito nas ruas, ciclones devastadoras que atingem o país, exclusão social, pobreza absoluta, estrutural. Isto é a tempestade perfeita. Como é que se navega numa tempestade perfeita? Eu penso que é o desafio para qualquer um de nós. Né? Então, nós pensávamos que íamos trabalhar em Nacala. Primeiro, era para ser uma intervenção em Cabo Delgado. Só que quando pensamos na intervenção em Cabo Delgado, nos anos 2020, 2019, 2020, a situação estava muito difícil em Cabo Delgado do ponto de vista securitário. E não faz sentido irmos a tentar ajudar pessoas e nós próprios não podemos garantir a nossa própria segurança. Então dissemos, vamos trabalhar em Nacala com as crianças e com os seus pais que vêm se refugiar em Nacala. Então, o que nós fazemos em Nacala é fundamentalmente ajudar as crianças que estiveram em Cabo Delgado, que presenciaram atrocidades, que sobreviveram a atrocidades. Eles não são vítimas, eles são sobreviventes, né? A elaborarem essas experiências traumáticas que eles presenciaram. É ajudar essas crianças e as suas famílias a se instalarem em Nacala.
Porque eles, quando vêm para Nacala, não vêm para a zona de cimento de Nacala, vão para os bairros pobres, onde há disputa pelos poucos recursos que existem para a população que já lá vivia. Isto cria tensão, isto cria choques. E é importante para a população hospitaleira de Nacala perceber que as pessoas que vêm de Cabo Delgado são moçambicanos como eles, não escolheram o que está a acontecer com eles e que devemos construir juntos uma comunidade de destino. E não criar xenofobia por lá. E que infelizmente acontece, né? Quer dizer, se alguém não sabe falar uma cua como se fala em Nacala, porque fala Maconde, ou tem um acento de outro sítio, o preço do tomate aumenta. As mulheres que chegam lá muitas vezes sem os maridos. Os maridos não sabemos, acho que é muito perigoso ter 20 aos 40 anos na zona norte do país, por caso suspeita logo, a pessoa ter que provar que não é Al-Shabaab. Então, muitas dessas deslocações encontramos mulheres e crianças, né? As mulheres estão desprotegidas, né? Uma mulher, por exemplo, recebeu comida e não tem panelas para cozinhar a comida, pede a um vizinho emprestado a panela e o vizinho diz: quando é que me vais pagar? Ela diz: eu não tenho dinheiro. Ela diz: não, tu não tens dinheiro, mas tens aí alguma coisa entre as tuas pernas, tens o teu corpo, portanto, então, se queres as panelas, tens que prestar serviços sexuais. Então, há violência, né? Não é só sermos hospitaleiros, há violência e é necessário fazer um trabalho para reforçar exatamente estes valores do amor, do acolhimento, do respeito ao outro, devem ser feitos. E depois também criar um sonho, porque muitas pessoas pensam, quando voltarem para Cabo Delgado, vão encontrar Cabo Delgado como deixaram. Quando voltarem para Cabo Delgado, vão encontrar os familiares dos quais estão separados. E possivelmente, para alguns, o regresso a Cabo Delgado será também traumático. Então, fazemos este trabalho sob o ponto de vista de psicotraumatologia, mas enquanto estamos lá, acontecem os ciclones e então, outra vez, são vitimizadas as mesmas pessoas e outras pessoas. Né? É necessário ajudar as pessoas outra vez a reorganizarem suas vidas, a elaborarem as perdas que tiveram, a enterrarem os seus mortos, a fazerem os seus lutos. E enquanto estamos neste processo, começam estas manifestações mais violentas depois das eleições, que afetam as mesmas pessoas, nos mesmos bairros, etc. E que já vinham sofrendo da pobreza, Então, a pergunta é um bocado esta: como é que o ser humano consegue elaborar tanto sofrimento, tanta experiência traumática e num espaço de tempo tão curto? A pessoa ainda está-se a tentar recuperar de uma coisa, vem outra com a mesma intensidade ou ainda pior intensidade. Então, se pudermos ter espaço para respirar, né, e espaço para termos esperança, né, sim, mas é isso. E a nível, para que os nossos telespectadores possam saber, a nível de questões de patologia, quais são as mais comuns nessas crianças, nos seus familiares, de fórum psíquico que elas enfrentam? Eu penso que no mesmo discurso de valorizar a cultura moçambicana, um desafio bastante grande para nós psicólogos é conseguir perceber como é que as culturas nas quais nós vivemos definem o que é normalidade, definem o que é o desvio da normalidade e elas próprias encontram formas de dar um nome, né, de prevenir, de curar. Né? E quando trabalhamos com crianças aqui, soldado, aqui no sul do país, encontramos praticantes de medicina tradicional, por exemplo, que são especialistas de cura. Quando estamos agora na zona de Nampula, encontramos chés, principalmente da região muçulmana, mas encontramos também praticantes de medicina tradicionais, que são especialistas de cultura. Então, eles têm toda uma linguagem para explicar o que está a acontecer. Né? Moini, que é os demónios, utilizado, acho que vem da língua árabe, que é utilizado muito pelo... Então, eles têm as suas formas. Podemos dizer, de uma maneira geral, que a patologia prevalecente aqui é o trauma psíquico. O stress pós-traumático. Nem é uma patologia de caráter clínico. Quer dizer, a patologia é as pessoas terem que viver estas situações que eu descrevi. Isto é que é patológico. Né? A reação das pessoas é uma reação normal a uma situação anormal. Né? As pessoas, é o luto que as pessoas sofrem, é a negação de que perdi o meu pai, que não sei se está vivo, tentar, né, fazer de contas que ele não está. Então, a reação traumática é por um lado.
intrusão, que me vem aquelas memórias todas do que levou na minha exposição com o evento traumático, e por outro lado, devido à dor que é muito intensa, eu tento reprimir aquelas memórias. Então, uma elaboração positiva seria quando a pessoa consegue alternar estes momentos e, a algum momento, consegue integrar esta recordação na sua biografia, sem mostrar todas as reações que teve ao nível emocional, ao nível do corpo, somático, etc. Ótimo. Mas, como eu disse, para muitos moçambicanos não é possível fazer uma elaboração, porque quando está a fazer a elaboração de algo, aparece um novo evento traumático que, novamente, é tão devastador como o anterior. Então, sim. É de fato uma situação que eu diria, só Deus sabe. Mas Não, outra questão... não podemos perder a esperança, doutora. Não podemos. O que nós estamos a fazer, por exemplo, agora, é como é que mobilizamos essas reservas libidinais, como é que mobilizamos o amor entre nós. E o que nós estamos a tentar a fazer em Nampula, e vamos na Cala, e vamos tentar fazer aqui em Maputo, é encontrar um denominador comum. É difícil encontrar uma mãe, um pai, que não gosta da sua criança. Quando nós achamos que somos adultos, podemos tomar conta de nós próprios, podemos ter um filho, né? Que o filho não pede para nascer, nós já queremos ter o bebê, achamos que é a continuação do melhor que nós temos como casal, como família, como linhagem. Quando olhamos para o nariz do nosso filho e vemos o nariz mais bonito do mundo, porque é o nariz da nossa avó, é o nosso próprio nariz, etc. Então, é um grande investimento libidinal que nós, como seres humanos, fazemos nas nossas crianças. Então, quando chegamos aos bairros e perguntamos aos pais, aos vizinhos, tanto vizinhos mesmo na rua, como é que podemos manter as nossas crianças, as crianças desta rua, seguras? Até agora não temos a experiência de aparecer alguém e dizer eu sou do povo do Venâncio, por isso quero matar as crianças todas, ou eu sou da Frelimo, quero matar, ou sou da Renamo. Não é isso que encontramos. Encontramos pais e mães que mostram preocupação pelos seus filhos, que mostram amor pelos seus filhos, e isto é um ponto comum, né? Então perguntamos a seguir, o que é que nós, pais, podemos fazer para criar aqui a nossa rua, um espaço seguro para as crianças? Nós, psicólogos, podemos ajudar na criação desta roda de conversa, desta palavra circular entre os pais, nos encontrarmos como pais, decidirmos qual é o quintal na nossa rua que é mais seguro para as crianças ficarem lá na segunda-feira, quando o psicólogo vem. Como é que nós aqui na rua podemos nos organizar, o que podemos fazer para ter segurança para nossas crianças. E aí encontramos um ponto comum, um ponto de moçambicanidade, um ponto de amor, algo que faz com que as forças do amor, o instinto do eros, né, da vida, do amor, do acolhimento, um em relação ao outro, possa funcionar. Então, e depois fazemos a escuta, né, com as crianças, em que permitimos às crianças falarem dos medos, dos receios, o que é para uma criança ouvir que pessoas morreram, ouvir balas perdidas, ver helicóptero no ar, os pesadelos que a criança tem, etc., que se não são elaborados, mais uma vez vão afetar a saúde mental da criança. Então, isto pode ser feito, isto deve ser feito, e mais iniciativas desta natureza têm que ser feitas por nós como psicólogos e pela sociedade toda. Mas eu penso que o nosso papel principal como psicólogos é de tentar criar mais consciência, mais visibilidade para isto que eu chamei deste trauma coletivo, inconsciente, que nos leva a perpetrar a violência, a considerar a violência normal, a não valorizar as nossas próprias vidas e as vidas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Esse tem que ser um dos maiores desafios para todos nós. Sem sombra de dúvidas, é um grande desafio e todos nós somos chamados para responder a esse desafio. E aí é que entra também não só o papel do psicólogo em particular, mas ter uma equipa multidisciplinar, novos atores, os intelectuais da sociedade, os políticos, os da sociedade civil, também sentarem e procurarem pontos comuns. E também tentarem trazer o melhor, traçar o melhor para essa população, para as crianças, para todos nós. Porque acredito que, no fundo, todos nós queremos paz. Eu gostaria de saber, Dr. Boia, em pouquíssimas palavras, o que é resiliência para si? Eu talvez possa lhe dar um exemplo como metáfora, que eu te dei aos meus pacientes. Eu pego numa bola de ténis, deixo cair, ela bate no chão e volta à minha mão. Eu pego no ovo, deixo cair, posso ficar horas e horas, ele não há de voltar. Então, o que é que tem a bola? Ela tem elasticidade. Ela não
obstante ser confrontada com a adversidade, ela tem recursos internos, libidinais, diria, amor próprio, gostar de si próprio, ter o apoio da família, ter uma perspectiva de futuro, né, que faz com que a pessoa volte outra vez ao de cima, enquanto que o outro que não tem isto, né, se destrói. Desfalece. O que é recomeçar para si? O que é recomeçar? Bom, eu vou falar na perspectiva mais positiva. Eu penso que cada despontar do sol, né, cada dia que desponta, e o sol é maravilhoso, hoje estive a ver o sol às 5 e tal, quase às 6 horas, dá-nos novas oportunidades, como seres humanos, como sociedade. Né? Como seres humanos, todos vamos morrer. Ninguém ficaria aqui para contar a história. A questão é fazer com que a nossa vida tenha valido a pena. Fazer com que cada dia valha a pena, né? Nisto de melhorar a nossa condição, melhorar a condição dos nossos irmãos, das nossas irmãs, deste país maravilhoso que Moçambique é. Ótimo. E para terminar, felicidade é? Acho que é um amor próprio. Nós não podemos amar o outro quando não nos amamos a nós próprios. E quando nos amamos a nós próprios, aí vamos saber valorizar o outro, a vida humana, a felicidade, a dignidade do ser humano. E Dr. Boia se considera um homem feliz? Sou feliz, não porque cheguei à felicidade, que não é um estado que nós chegamos lá e dizemos que estou feliz, mas porque luto diariamente pela felicidade. E isso me faz feliz. Também conhecer os meus limites. Ótimo. E para terminar, por favor, deixe os seus contactos, onde acredito que algum telespectador ficou interessado com essa conversa, quer ter melhor enquadramento. Doutor Boia, não sei se continua a fazer as sessões individuais, online, presencial. Por favor, é um momento brilhante. Eu prefiro deixar o meu e-mail, porque é muito mais. Muitas vezes estou em uma reunião, estou a dar consultas e não consigo atender o telefone, mas o e-mail leio sempre. Portanto, é o meu nome, BOIA, boia, @ post, post.com, com. Portanto, boia, @ post.com. Muito obrigada, doutor Boia. Vai passar aqui no rodapé o seu e-mail. Ai, essa conversa foi tão inspiradora e também me deixou com um bocadinho de nostalgia, mas é importante refletir nesse aspecto. Acho que a cura vem da palavra. A palavra cura e vamos usufruir dela para também nos curarmos. Obrigada pela disponibilidade. Doutor Boia, por favor, aceite mais convites do Psiquimos Podcast para estarmos aqui a falar sobre outras questões. Doutor Boia é um psicólogo, psicanalista. Podemos refletir um bocadinho sobre as balizas da psicanálise versus os contextos moçambicanos, que é uma das suas áreas de pesquisa. Aceita o nosso convite para uma próxima vez? Será sempre um prazer e uma Muito honra obrigada. estar consigo, doutora. A todos vocês que ficaram até o final deste podcast, nós agradecemos bastante. O meu nome é Cândida Moval, psicóloga, ativista social e agora anfitriã desse podcast. Tenho a honra de agradecer ao Chairman Studio pela oportunidade, agradecer também a minha assistente Arlene Ferrão, a nossa maquiadora Alice e a todos vocês que fizeram desse podcast uma maravilha. Continuação de um excelente dia e até breve. Tchau, tchau.